com muito prazer que eu chamo ao nosso palco Bichart. Oi, oi, tudo bom? Boa noite a todo mundo. Eu sou Bianca Manicongo, mas eu me escondo atrás de Bichart. Eu sou poeta, sou escritora, sou cantora, sou atriz. E eu falo que eu sou atriz porque eu sou recém-contratada como atriz, então tenho que falar sobre as nossas conquistas, as nossas vitórias. Eu venho da Paraíba, atualmente eu moro no Rio de Janeiro, aquele lugar fascista, mas a gente fica viva, porque a gente não é, travesti não é brincadeira. Mas é isso, né? Hoje eu vim para contar uma historinha para vocês, um pouquinho da história da Bianca, da Bichart, dessa mulher, que só é travesti, porque a minha mãe, Dona Ana, mulher preta, cearense, me mostrou que para ser mulher a gente não precisa de vagina, a gente precisa ser mulher. A gente precisa conhecer a mulheridade, né? Eu sou, desde criança, desde muito nova, minha mãe entendia que eu não era um menino, porque ela sabia em tudo, na minha forma de falar, de agir, em como as coisas ditas masculinas me incomodavam. Para o meu pai, um cara de 60 anos, lá do interior da Paraíba, que anda com a peixeira na cintura, isso era um absurdo, né? Isso foi um absurdo. E aí eu cresci até os meus 18 anos silenciando a mulher que eu era por conta do meu pai. Aos 18 anos, o meu pai e a minha mãe se separou, e aí, nesse momento, eu consegui conversar com a minha mãe e falar para ela que eu estava todos os dias sendo assassinada quando ela me chamava por outro nome. Todos os dias eu era assassinada quando eu saía na rua e a minha mãe dizia, esse é meu filho. Todos os dias eu era assassinada quando no Natal eu tinha que usar uma roupa e um cabelo que eu detestava por causa do meu pai. Durante muito tempo, não só para mim, mas como a maioria das minhas, o suicídio sempre foi o único caminho. A gente não tem escolha de não sofrer transfobia. A gente não tem escolha. E aí, aos 18 anos, eu começo a minha transição. Dentro desse processo, eu me encontro cantora. Porque o sonho é uma coisa que pertence à branquitude. Eu não sei se vocês já viram meninas pretas sonharem. A gente não é ensinada a sonhar. Aliás, não é permitido que a gente consiga sonhar. Então, o sonho, para mim, eu só vim conhecer depois dos 18 anos. E eu sonhei em ser cantora. Mesmo que vocês, que eles, que a branquitude, que o sistema, que a elite declarasse que naquele lugar não era para mim, eu entendia que eu ia chegar. Então, eu comecei a colocar nas minhas letras aquilo que eu passava. Mas eu não queria mais estar falando de morte, que esse é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente já está cansada de saber. Que esse país é o país que mais consome pornografia trans e travestis no mundo. A gente também já está cansada de saber. Então eu começo a escrever sobre vida em abundância. Aonde era a morte, que nós possamos ser vida. O Brasil, dizem que é um estado laico, que é um país laico, mas a gente sabe que ele é baseado em cima do cristianismo. A palavra do Senhor diz, mostre-me tuas mãos. Eu quero ver as tuas obras. E o que a gente sabe que o Brasil vai apresentar para Cristo é muito sangue de travesti. É muito sangue de pessoas pretas. Quando Jesus pedir para ver a mão dos brasileiros, a gente vai ter certeza que Dandara, a travesti que foi assassinada e arrastada na rua, tem pingo do seu sangue nas mãos dos brasileiros. Eu comecei a cantar para falar sobre vida. E aí, lá na Paraíba, tem um grande festival de música. Mas a música que eles cantam é uma música branca, é uma música que jamais é para travesti ou pessoas pretas. Então, eu me inscrevi nesse festival, que é um festival renomadíssimo do estado. Já passou muitos nomes da música paraibana por esse festival. Com a certeza de que eu não ia passar, né, minha gente? Um lugar conservador desse, mas não deu para outra, né? A gente conseguiu passar. E aí, eram 30 competidores do estado da Paraíba, só tinham 2 mulheres e eu era uma dessa mulher. E a campeã fui eu. Eu ganhei o Festival de Música da Paraíba, um dos maiores festivais do Nordeste do meu estado, e um festival que é extremamente conservador. Eu lembro muito que a minha música se chamava Cê Não Faz. Era uma música que mexia com
com os elementos do Nordeste, a zabumba, o triângulo, mas eu fazia uma denúncia de violência contra a mulher. Porque o que eu esqueci de contar é que em 2018, quando meu pai e minha mãe se separaram, meu pai bateu na minha mãe. E naquele momento foi que eu entendi que eu não poderia ser e reproduzir, por causa de uma opressão, aquilo que o meu pai fazia. Que eu pudesse matar dentro de mim um macho branco, colonizador, estuprador, senhor de engenho, capataz, que todos os dias mostrava para mim que eu não era aquilo. Que fazia questão de dizer que eu não podia sonhar, que fazia questão de dizer que sim, e não existia outros fins para pessoas trans que não fosse a prostituição e a morte. Só que, aqui no Brasil, existia uma travesti lá em Salvador chamada Chica Manicongo. Ela foi a primeira travesti que se tem história aqui no Brasil. Chica Manicongo, ela foi assassinada porque os homens tinham muito desejo por ela. A gente está falando de uma época que não tinha hormônio, então a travesti estava lá cheia de sussu, a gente não diz barba, tá? Sussu. Cheia de sussu. E mesmo assim os homens ficavam encantados com a feminilidade daquela travesti. Existem vários fins para Chica Manicongo. Que ela foi queimada pela igreja, que ela foi assassinada pela polícia. Mas, na minha cabeça, eu acredito que foi necessário que Chica fosse assassinada para que hoje a gente pudesse, que eu pudesse estar em cima desse palco, que a Linda Quebrada pudesse estar dentro do Big Brother e qualquer outro espaço, que a Jupe do Bairro, a Ventura Profana, a Érica Hilton, a Érica Malunguinho, que essas mulheres, que durante muito tempo só tinham a morte como saída, pudessem estar declarando vida. Então, quando eu subo em cima de um palco, eu sempre fico muito nervosa, porque eu entendo a responsabilidade que nós travestis temos quando subimos nesse palco. Eu não posso chegar aqui e continuar com aquilo que vocês têm na cabeça. Eu quero falar a palavra travesti e que todos vocês pensem em ter uma filha. Eu quero falar a palavra travesti e que vocês, homens cisgêneros, pretos que estão aqui, pensem em ter uma esposa. Eu quero falar a palavra travesti, que vocês pensem em ter uma mãe travesti. Eu preciso quebrar esse imaginário de vocês, porque vocês não vão mais encontrar os nossos corpos na prostituição. Eu não aceito, nem para mim e nem para minha linhagem, a morte, a prostituição, o tráfico de drogas como a única saída. Eu não aceito desde muito nova. Desde muito nova. Quando eu comecei também a minha transição, eu falei para Exu, que eu seja instrumento aqui na terra. Que eu seja a boca dos orixás aqui na terra. Porque eu não quero mais subir no palco para estar falando que esse país é o país que mais me mata. Eu não quero mais subir no palco para falar da solidão da mulher negra. Eu não quero mais subir no palco para falar da solidão da mulher gorda. Eu quero subir aqui no palco para falar das minhas vitórias e das minhas conquistas. Porque isso a TV não vai mostrar. Por nós sermos o país que mais mata travesti, a Globo, a Record e qualquer... Gente, eu não posso falar da Globo, porque eu estou recém-contratada. Ninguém grava isso, pelo amor de Deus! Olha só, mas a grande mídia, menina, a grande mídia, os grandes portais, eles não se preocupam em falar das nossas vitórias, né? Cadê essas pessoas falando que a gente teve a primeira travesti deputada federal? Cadê essas movimentações todas para a gente poder falar que pela primeira vez no Brasil a gente tem o maior número de suplentes travestis na história da política dessa nação? A gente não está falando sobre isso, a gente não está falando, sabe, que eu sou uma menina lá de Santa Rita, que com 8 anos de idade começou a vender macaxeira. E eu lembro muito que eu dizia para minha mãe, um dia eu vou trabalhar na Globo. E a minha mãe, que nada, menina, que nada. E eu, mãe, eu vou trabalhar na Globo, tu anota aí. E hoje, trabalhando, gravando uma série ali dentro, sendo uma travesti, uma das poucas, a Globo tem 3 atrizes travesti. Com tanto de números de funcionário que tem, e estando ali dentro, eu consigo identificar que foi por isso que Chica se foi, para virar semente. A força de Chica Manicongo está dentro do meu peito. A força de Dandara, que nem pôde sonhar mesmo depois dos 18, porque foi assassinada e arrastada nas ruas do Ceará, está dentro do meu peito. E eu acredito muito, muito, numa ancestralidade palpável, como a minha mãe, como a minha avó, como as minhas tias, como meu pai, que sequer fala comigo desde a minha transição. Eu acredito muito que, quando eu comecei a transicionar,
eu tive uma escolha. Eu sempre amei muito meu pai. Mas quando eu transicionei, o meu pai falou que a partir daquele momento eu não existia mais para ele. Isso acabou comigo, me deu muita vontade de desistir. Mas como é que desiste de ser quem você é? Ou era ele, ou era eu. Só que eu entendi que o meu pai é um homem preto. Eu entendi que o meu pai nunca teve acesso a sequer falar de amor. Então eu decidi amar o meu pai. Eu decidi amar o meu pai sobre todas as coisas. Porque do quilombo de onde eu venho, não se reeduca excluindo. Se reeduca conversando. Se reeduca abraçando. Se reeduca amando. Se reeduca no afeto. E o que nós travestis mais temos aqui dentro é o afeto. É o amor. É a paixão. Então hoje, para finalizar a minha fala, eu vou recitar uma poesia para vocês. Mas antes eu quero fazer um convite. E que ninguém me responda. Mas que saia daqui com essa inquietação. Eu quero convidar todas as mulheres que engravidam desse auditório a saírem daqui com anseio de ter uma filha travesti. Desejem ter uma filha travesti. Eu desejo para os homens que estão nessa plateia, não os que engravidam, mas os que não engravidam, que vocês amem uma travesti, que vocês beijem em público uma travesti, que vocês entendam que amar uma travesti não te faz menos homem ou menos heterossexual, que ter uma filha travesti não te faz menos amada por Deus ou por qualquer outro santo que você tema. É privilégio. É privilégio. E se vocês têm esse privilégio, que vocês utilizem. Porque é sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs e dos meus irmãos, homens trans, pessoas não binárias que nós estamos falando. É sobre a nossa existência. Uns dizem que é ladainha, outros sabem me ouvir, mas só quem tem corpo aberto consegue ouvir travesti. Eu queria ser doutora, médica rica da TV, mas lembrei que pra pele preta só tem tempo pra sobreviver. Senzalas foram estupradas por brancos que são senhores, aldeias catequizadas por padres colonizadores. Meu povo ainda sente dor, meu povo ainda é preterido, mas quando é pra ir pro tronco, só preto é escolhido. Meu avô era escravo, falo sem hipocrisia. Quanto mais ele apanhava, muito menos ele obedecia. Preta, se ame. Não esqueça da andara que tem dentro de você. Preta, não tenha medo, pois no final a gente vai vencer. É que a gente tem ódio e veneno na boca, e se a gente se juntar, ninguém segura essa porra, entenda. A nossa luta pela vida é constante. Meu Natal foi ver pai batendo em manhã, liguei pra polícia, disseram, só em flagrante. É que a gente não tolera ideia torta. A polícia embaça com preto, que fuma maconha, mas com negligência, minha mãe podia estar morta. E eu sei que você também queria que eu estivesse morta. Eu falo sem hipocrisia, mas vocês estão vão encontrar o meu corpo morto, tirado numa escadaria. E eu garanto pra vocês que eu não vou ser presa nem asfixiada dentro de uma viatura. O meu nome é Bicharte. Eu não sou prostituta.